o seguinte, o El Niño voltou ao centro das atenções. Projeções sobre a formação do fenômeno e sobre a intensidade que ele pode alcançar têm repercutido nos últimos dias, mas o que já é possível afirmar e o que ainda é apenas uma projeção, não é, minha gente? Essa é uma questão importante, porque o El Niño acontece no Oceano Pacífico, mas consegue alterar o regime de chuvas e as temperaturas em diferentes partes do planeta. No Brasil, os efeitos podem ser bem diferentes de uma região para outra, e para nos ajudar a entender o que tem acontecido, o que vai acontecer ainda, a gente conversa agora com o professor Tiago Santana. Ele é geógrafo, mestre em geografia com ênfase em planejamento ambiental pela Universidade Estadual de Maringá. Ele tem experiência nas áreas de meio ambiente e geotecnologias e atualmente é coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Adventista do Paraná. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Manhã Novo Tempo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom ter o senhor por aqui, professor. Vamos começar então no básico. Fala pra gente o que é o El Niño, como um aquecimento das águas do Oceano Pacífico consegue alterar o clima aqui no Brasil. Muito bem. O El Niño é um fenômeno conhecido pela humanidade já há muito tempo. Obviamente que agora na mídia, saindo, a ideia do Super El Niño começa-se a pesquisar um pouco mais. Mas você sabia que desde as grandes navegações já se observava esse fenômeno? Esse fenômeno também é chamado, o nome técnico é de ENOS, El Niño Oscilação Sul. É um aquecimento anormal da superfície do Oceano Pacífico aqui no hemisfério sul da Terra. E é muito interessante porque quando a gente pensa em clima, geralmente nós imaginamos na atmosfera somente. Mas os oceanos funcionam como um grande regulador do nosso planeta. Então o El Niño é um fenômeno, a princípio, natural, de anomalia do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Só que para entender um pouco melhor, nós temos que pensar um pouquinho no mapa do Pacífico Sul, perto da América do Sul. O nosso litoral sul-americano recebe águas frias. Então ali no Chile, no Peru, essa região litorânea, geralmente toca próximo ao litoral uma corrente fria chamada corrente de Humboldt, que traz bastante fertilidade para aquelas águas, uma região muito boa para pesca. Mas desde o período da colonização da América do Sul, percebeu-se perto do Natal, por isso El Niño, diz respeito ali ao momento do nascimento de Jesus, e El Niño, no espanhol, que existia alguns anos onde a temperatura era alterada. Então, mudava. Hoje nós sabemos que é um aquecimento que altera o padrão, não só das águas, mas da atmosfera. Porque funciona da seguinte forma: o oceano aquecido, ele troca calor com a atmosfera. Então, o ar também vai ficar mais carregado pela temperatura e pela umidade. O normal ali, então, é uma temperatura mais baixa no nosso litoral sul-americano. E na Indonésia, mais chuvas. Então, o El Niño é um período onde, naturalmente, essa massa se altera. E olha só que interessante. Embora esteja do outro lado da América do Sul, se a gente pensa em Brasil, nós somos banhados pelo Atlântico, essa alteração, ela faz com que haja um rearranjo de chuvas, de temperatura no Brasil, na América do Sul, na Ásia, ou seja, um fenômeno desencadeia uma série de outros eventos que, no caso, podem ser catastróficos. Agora, professor, a gente tem visto diferentes projeções sobre a formação, a possível intensidade do próximo El Niño. Isso até tem assustado as pessoas. Então, o que já é possível afirmar com segurança, o que ainda precisa ser visto com cautela? Muito bem. O que se observa hoje, e só assim, para colocar um ponto, desde a década de 80, investe-se muito na coleta de dados desta região. E por quê? Porque lá em 82 e 83, quem era nascido nessa época deve lembrar, nós tivemos um super El Niño, já tivemos um El Niño forte. E quando esse El Niño ele aumenta a sua potência, digamos assim, ele causa estragos. Hoje nós temos, então, uma série de boias no Oceano Pacífico, coletando dados da temperatura, da circulação, da salinidade. Temos satélites, temos alguns aviões com instrumentos que coletam dados e são processados. E esses dados são analisados por institutos de pesquisa no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o projeto NOAA do governo norte-americano. Então, são vários dados coletados. O que se observa hoje, Patrícia, é que o fenômeno está ganhando uma intensidade muito além daquilo que é
padrão médio, né? Lembrando que já é uma anomalia, só que essa anomalia ela tem um padrão médio. Então, os dados coletados mostram que esse movimento de aquecimento está já acima daquilo que é esperado. Consequentemente, então, há uma grande possibilidade dos efeitos do El Niño, principalmente a partir de dezembro deste ano e no começo, primeiro semestre de 2027, ser muito mais sentido em toda a América do Sul, na Ásia e obviamente, no Brasil. Então, nós temos, sim, uma grande possibilidade desse fenômeno chegando mais forte. Obviamente, não dá para cravar quantos milímetros nós teremos a mais de chuva, qual será a extensão da seca no Nordeste, mas nós temos ali uma previsão de uma intensidade maior. Lembrando que em climatologia, uma previsão mais assertiva, com uma maior acurácia, ela tem um intervalo de 3 meses. Tá? Então, nós temos uma previsão de El Niño forte, só que os dados mesmo assim, quanto de chuva, quanto de seca, isso leva um pouco mais de tempo para a gente ter uma certeza. Tá? A certeza que temos é mais forte. Professor, mencionamos aqui que, como o Brasil tem uma extensão territorial imensa aí, né? O fenômeno não vai ser igual em todas as regiões. Então, o senhor poderia reforçar o que normalmente acontece no sul, no sudeste, também norte e nordeste com o fenômeno El Niño? Muito bem. Esse fenômeno ele atinge o território brasileiro de formas distintas. Vamos pegar aqui, então, a porção sul do Brasil. A região sul do Brasil, nós vamos ter um bloqueio que retém frentes frias. Então, o El Niño, quando ele chega, ele vai reter essas frentes frias de avançar. Essas frentes frias, geralmente, elas estabilizam, né, ou elas diminuem o impacto de chuvas. Então, bloqueando isso, nós temos sempre uma previsão de chuvas mais volumosas no sul do Brasil. Então, se a gente pega o nosso verão, que já é úmido, nós acrescentamos uma grande quantidade de chuvas, podendo causar, né, prejuízos, causar enchentes, causar aqueles desastres que nós já observamos nos últimos anos, mas de uma forma um pouco mais intensa. E verifique, né, que, como eu disse, a partir de dezembro nós temos ali uma projeção de pico, e dezembro já é tipicamente um período de chuvas. Então, você vai ter uma sobrecarga no sistema que escoa essa chuva, né, que dissipa essa chuva, aumentando esse volume. Isso para o sul. Quando nós pensamos no norte e nordeste, acontece o inverso. Ali nós vamos ter um bloqueio de umidade, porque essa umidade, né, ela vem para o sul, ela é desviada, e a região norte e nordeste tende a ter um período de decréscimo da circulação da umidade. Isso vai inibir a formação de nuvens e favorece estiagens mais severas, tanto no norte quanto no nordeste. Geralmente, por exemplo, nesse período, a região amazônica, que é naturalmente úmida, uma região de alta pluviosidade, começa a registrar uma redução da chuva e, dependendo da intensidade do El Niño, nós podemos ter secas severas. Tá? A região centro-oeste e sudeste fica ali no meio do caminho. É como se fosse uma zona de transição entre o sul e o norte, né, quando nós falamos desse fenômeno. Aí, então, na região centro-oeste e sudeste, nós vamos ter uma variabilidade, nós vamos ter uma flutuação muito grande da temperatura e da precipitação, podendo, inclusive, né, aumentar o volume em alguns momentos, depois reduzir o volume de chuva. E aí entra um problema, porque não basta falar em volume de chuva, nós temos que saber qual é o período que essa chuva vai cair. Por exemplo, é comum chover em dezembro 200 milímetros, mas nós temos um fenômeno muito intenso. Eu posso ter o registro de 100 milímetros em um dia. Olha, imagine só, né? Praticamente o que se espera por um mês caindo em um dia numa região. Então, os estragos acabam sendo concentrados também. Muito bem, a gente está conversando aqui sobre o El Niño com o professor Tiago Santana. Ele é geógrafo, professor da Faculdade Adventista do Paraná. Professor, outra dúvida que as pessoas têm em relação aí ao o que causa o El Niño. A gente tem falado aqui que ele já é um fenômeno que acontece há muitos anos, mas muito se fala em mudanças do clima, né? Então, como diferenciar o que é efeito natural do El Niño, né? E também o que tem a ver com o aquecimento do mundo, aquecimento global, como se diz? Muito bem, essa informação é extremamente importante. O El Niño, o Enos, ela é como eu já disse, ela é uma alteração, uma oscilação natural e cíclica, né, da nossa atmosfera.
Só que, imagine, é um aquecimento das águas do Oceano Pacífico Sul. Dentro de um padrão de temperatura da Terra, ele já acontecia. Agora nós temos, isso é fato, está registrado, uma média de temperatura do nosso planeta sendo elevada. Cerca ali de 1 grau a 1,5 graus do que se registrava, né, antes do período industrial do nosso planeta. Então, o que acontece, Patrícia? O aquecimento agora ele já acontece em cima de uma base que já está aquecida. Então, quando eu já tenho um aquecimento natural e esse fenômeno El Niño ele ocorre, obviamente a tendência é de um super El Niño se tornar um novo padrão. É isso que a gente começa a observar. Há uma previsão de que 2026 ou começo de 2027 já seja o ano mais quente registrado pelos institutos, né, que registram esse tipo de fenômeno no nosso planeta. Então, quando a gente pensa que a temperatura média da Terra já está ficando acima daquilo que era registrado, todo o fenômeno anômalo vai ganhando intensidade. Então, obviamente, nós olhamos já para esse ano a possibilidade de El Niño, chamado de Super El Niño, é o nome que foi dado, né, a essa intensificação, mas a gente pode verificar uma perspectiva futura desse Super El Niño ser o novo padrão. Então, temos que pensar daqui para frente como vamos estruturar as nossas cidades, como vamos estruturar a nossa produção agropecuária para que essa nova realidade climática seja, né, menos impactante para tanto a economia quanto para a sociedade, né, que vive no espaço geográfico. Professor, a gente já sabe que pode haver reflexos nos alimentos, na energia, no abastecimento de água, na saúde também. Então, é possível fazer alguma coisa na prática? O que governos, cidades e até as pessoas poderiam fazer já para se preparar e reduzir prejuízos? Esse é um ponto extremamente importante também, né? Afinal de contas, o clima, ele nos emoldura, nós estamos inseridos, né? Em qualquer momento nós estamos inseridos ali na dinâmica climática e todo planejamento que nós fazemos, seja econômico, seja urbano, é baseado naquilo que nós conhecemos do clima, da geologia, da geografia do local onde nós estamos. Então, uma cidade, uma capital, uma pequena vila, ela foi instalada naquela região considerando a média de chuva daquele período, as condições da natureza daquele período. Com essa alteração do ritmo de chuva, seja aumentando ou seja diminuindo, alguns elementos podem ser alterados ou até mesmo rompidos com essa nova dinâmica nossa. Um exemplo que a gente pode trazer aqui, né, Porto Alegre, que nós já vimos nos últimos anos ali atingido por tempestades fortes, né, todo o Rio Grande do Sul, a região do Vale dos Sinos. Aquelas cidades foram planejadas com uma realidade de precipitação num período determinado. Quando nós temos essa perspectiva de super El Niño ou de intensificação a longo prazo disso, os governos, em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, precisam começar a repensar esses espaços. As áreas de várzea, as áreas mais próximas aos grandes rios, para que essa nova realidade climática não cause tanto impacto futuro. Então, quando pensamos em cidade, é o momento de repensarmos a urbanização, o planejamento daqui para frente, para que esses danos sejam menores. Quando nós olhamos para a economia, principalmente no aspecto agropecuário, que inclusive é a vocação brasileira, também é necessário, né, se pensar numa adaptação. Um novo zoneamento, um zoneamento climático envolve também um novo zoneamento agroprodutivo. Então, passa por repensar quais são as áreas produtoras daquilo que é adaptado, seja a uma região mais seca, norte, nordeste, ou uma região mais úmida, como o sul do Brasil. Então, é necessário olhar para essa realidade e, a partir disso, com dados em mãos, começar a repensar, replanejar. Isso é algo que nós temos que fazer e precisamos fazer de forma constante. E a intensificação climática é um dos motores que faz com que isso se torne mais urgente. Então, em instâncias de planejamento macro são essas. E, obviamente, nós, cidadãos comuns, né, do dia a dia, temos que tomar os cuidados devidos, né? Então, prestar atenção nos alertas. Hoje existe uma série de sistemas que podem alertar a ocorrência de tempestades antes que, de fato, elas caiam.
a partir desses avisos da Defesa Civil, buscar abrigo, buscar proteção, estar em lugares considerados seguros, conhecer a vizinhança, né, para que em caso de uma enchente, em caso de um vendaval, você tenha para onde ir, se deslocar. É necessário também para nós, no dia a dia, começarmos a pensar um pouco mais no planejamento estratégico na gestão de crise. Professor, existe muita informação sobre o El Niño circulando nas redes sociais, inclusive previsões bastante alarmantes. Então, como identificar uma informação confiável e quais fontes a população deve acompanhar? Olha, é muito importante sempre buscar os canais oficiais de divulgação de dados climatológicos, tá? Então, aqui no caso do Brasil, nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia é um órgão oficial que coleta dados tanto de clima quanto de tempo. A gente consegue ver a previsão do tempo de hoje, de amanhã, mas também eles trabalham com a previsão climática, né? A previsão climática é essa previsão de mais longo prazo, de 3 meses, por exemplo. Então, o INMET, dentro do Brasil, é o órgão mais confiável. Inclusive, eles divulgam no site, no aplicativo deles, os alertas climáticos. Então, lá é possível você verificar com antecedência de alguns dias ou até semana o risco de tempestades severas, de ventos severos, secas, alteração da umidade do ar. Então, eu considero esse um órgão muito confiável. Dentro do Brasil também temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalha mais a parte científica e também divulga dados sobre isso. E de forma mais internacional, nós temos o programa norte-americano que é o NOAA. É só jogar ali na internet NOAA, que trabalha o monitoramento da atmosfera em escala global, né, da atmosfera e dos oceanos. Então, são 3 órgãos que trazem informações bastante consistentes. Obviamente, Defesa Civil, todos os estados têm ali a sua Defesa Civil conectada ao INMET, ao INPE, recebendo as informações, são os órgãos mais confiáveis. Obviamente, quando nós encontramos, né, na mídia alguma notícia muito pesada, é importante fazer a checagem, né? Hoje em dia vivemos com muita informação, às vezes para engajamento, alguns canais fazem ali uma maquiagem para tentar ganhar engajamento, então é importante buscar os canais oficiais que possam de fato, né, trazer serenidade, porque esse tipo de fenômeno exige serenidade. A escolha, né, de buscar um abrigo, a escolha de armazenar alimentos, se for o caso, qualquer coisa dessa tem que ser feita com uma informação bastante consolidada. Importante sempre checar as fontes, como o professor falou, porque como ele disse também, né, muita gente tem falado sobre o assunto apenas para ganhar engajamento nas redes sociais. Então a gente aproveita para te alertar quem você tem seguido, em quem você acredita. Essa pessoa tem uma bagagem, ele tem conhecimento necessário para te alertar sobre isso, para te informar sobre não só sobre este, tá, gente? Sobre qualquer assunto. Tenha cuidado aí com as informações que você recebe através das redes sociais, principalmente. A gente conversou aqui, trouxe alerta sobre o El Niño, tá? Ferramentas importantes para você se planejar, se prevenir, ficar em alerta. A gente conversou com o professor Tiago Santana, ele é geógrafo, mestre em geografia e planejamento ambiental. Professor, muito obrigada por sua participação, por nos ajudar a entender melhor o El Niño e os possíveis impactos para o Brasil. Eu que agradeço, Patrícia. Um forte abraço. Abraço.